Boa tarde aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger. Assino as minhas obras como M. Krieger e sou escritor de terror. Se não é inscrito no vídeo, se inscrevam. Gostou do vídeo? Dá um joinha e compartilhem e comentem o vídeo, porque isso vai dar mais engajamento. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o processo de escrita. Vou dar algumas dicas e estratégias. O vídeo de hoje é sobre o processo de escrita, dicas e algumas estratégias. Não existe um método certo ou errado. O que pode ser feito, muitas vezes, é melhorar um pouco aqui, um pouco ali, calcular. Por quê? Porque cada escritor tem seu método, a sua forma de escrever, de trabalhar o seu escrito. Às vezes, eu não concordo com esse posicionamento, com essa ideia, mas vamos, sempre é plausível de ser transformado, ser lapidado aos poucos. A escrita, ela é fundamental. Ela começa de uma forma e vai sendo transformada ao longo do tempo. Por quê? Porque o escritor, ao longo do tempo, vai aprimorando a sua escrita, a sua forma de escrever. Nada está pronto. Tudo é um processo. E nesse processo se começa com a pré-escrita. O que seria a parte pré-escrita? Seria onde o escritor, o autor, ele coloca no papel as suas ideias principais. Qual será o foco? Por exemplo, como eu começo na parte pré-escrita, faço o quê? Coloco o título. Esse título pode ser provisório ou ele pode ir mudando ao longo do tempo. Depois eu coloco o seguinte: qual o gênero que ele vai estar envolvido? Depois, em seguida, eu coloco o local. Nessa determinação do local, eu não descrevo como é o local, como é a cidade, como é o bairro, se vai ser um bairro ou vai ser um mundo. Eu não coloco a descrição ainda. Delimito quantidade de personagens principais. Pode ter outros? Pode. Com certeza vai. E mais ou menos a ideia de quantas páginas terá aquele livro. Essa é a parte pré-escrita. E na parte pré-escrita, você pode determinar de uma forma geral, qual será o seu público-alvo. Isso pode alterar? Pode ser alterado ao longo do processo. Por quê? Porque ele não é algo fixo. Ele vai sendo lapidado aos poucos. Como posso escolher um tema interessante? Vamos lá. O tema interessante, geralmente, é aquele foco que tu conhece. Usa sempre teu conhecimento principal, primordial, botar assim, melhor falando. O que significa isso? Escreva aquilo que tu conhece. Isso é um ponto. Em seguida, a segunda etapa é o planejamento e a pesquisa. Planejamento seria o quê? Mais ou menos ali, delimitação, começa a construir seus personagens. Começa também, vou pesquisar tal fato. Pesquisa sobre aquele fato. Façam leituras.
Nesse plano, ainda eu não coloco, por exemplo, a escrita propriamente dita. Eu começo aqui no planejamento e na parte de pesquisa, eu começo a descrever os personagens. A descrição aqui eu não foco no aspecto físico, mas sim no aspecto psicológico. Eu deixo aberto muitas vezes o aspecto físico dele, só dele me digo que o personagem X tem certa idade, tem as suas cores dos olhos e a sua voz, como o tipo de voz que ele vai desenvolver, vai ter, não vai ter, melhor falando. E quais serão seus dilemas naquele livro? Por quê? Porque muitas vezes você pode ver, aquele personagem está no livro, de uma forma X, e de repente ele pode aparecer em outro livro. Sim. Aí ontem vou comentar aí, de uma forma geral, em outro vídeo sobre algumas coisas sobre o meu universo literário. Ok? Todo esse planejamento e pesquisa que eu faço leva em torno de, no máximo, 2 anos. É bastante tempo? Sim. Por quê? Porque tem vários outros projetos e vou desenvolvendo vários projetos aos poucos. Nada plausível. Nada gritante, melhor falando. Geralmente, o que eu faço? Quando estou trabalhando no livro, escrevendo o livro propriamente dito, alguns fazem anotações no caderno, outros vão anotando no fichamento. Eu criei um método meu. Pode ser meio, vou botar uma palavra infantil, assim, entre aspas. Por quê? Porque fico enviando e-mail para mim mesmo, conversando como se estivesse conversando com o personagem. Perguntando, o que tu vai fazer agora? Eu fico dessa forma. É uma forma que eu encontrei. Com certeza, eu vou aperfeiçoar? Vou aperfeiçoar. Mas foi um método que eu encontrei para desenvolver o livro, a história. Depois da pesquisa e do planejamento tem o rascunho, desenvolvimento do rascunho. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, que nas primeiras 4 páginas sou eu que controlo. As demais são os personagens. Porque os personagens vão ganhando vida. Não se preocupe com a perfeição na primeira linha, na primeira página do meu capítulo. Não se preocupe, não tem essa ideia. Por quê? Porque com certeza tu vai reler o livro, reler o trecho, vai reescrever. E como podemos manter o fluxo da escrita? São 2 coisas que eu recomendo. Leia muito e escreva. Tenha um momento para a escrita. Tu tens que botar em mente o seguinte, eu tenho que escrever tantas horas por dia. Pronto. É isso. Tem que delimitar o tempo. Pode botar como se fosse uma métrica, uma meta. Eu tenho que escrever tantas horas por dia. Pronto. Certa vez um escritor disse, se tu sentar e escrever uma página por dia, no final do ano terá um livro de 360 páginas. É bastante coisa, uma página por dia. Eu tenho em média de escrever 3 ou 4 páginas por dia. Em média. Estou desenvolvendo um livro, hoje está com 250 e poucas páginas. Cheguei agora, pelo meu cálculo, cheguei a 40% do livro.
É muita coisa ainda para acontecer. Como eu faço? Estou escrevendo um livro, ouvindo música, terminei um trecho, releio. Opa, ficou legalzinho, interessante. Continua. Não gostei? Reescrevo. Uma coisa sempre digo: escreva para você primeiro. Depois se preocupe o que os outros vão dizer. Por quê? É fundamental isso. Primeiro escreva para você. Não se importa com a primeira versão, porque a primeira versão com certeza vai sair uma bosta. Aqui tu vai fazer, vai sentar, vai reler e vai corrigir. Chegou a ver a segunda, não gostou? Reescreva de novo, até ficar de uma certa forma tranquilamente. Depois de escrever o rascunho, aí vem a próxima etapa, a revisão e edição. A revisão sempre é fundamental. Procura um profissional para fazer a revisão geral do livro. Por quê? Porque será uma pessoa que não conhece os seus vícios de escrita. Porque cada escritor tem seu vício de escrita. A revisão é a parte fundamental para a escrita. Melhorar a escrita. Por quê? Porque com o feedback que esse revisor vai te dar, vai te aperfeiçoar na escrita. Nunca esqueça disso. Como posso fazer a minha revisão? Tem várias formas. A primeira é imprimir o livro em físico, conteúdo na tua casa, e ler e rever. Eu atualmente faço o quê? Estou escrevendo e estou revisando ao mesmo tempo. Não estou gostando, vou reescrever. Não gostei, vou refazer. Estou fazendo dessa forma. Um processo mais cansativo? É um processo mais cansativo. Sempre é importante que você reveja. Não gostei? Reescreva. Não gostei? Reveja. Mas não seja um crítico de si mesmo. Critica-se si mesmo, mas não se cobra. Não coloque essa autocobrança em primeiro lugar. Sempre digo isso. Depois de ver que a obra está, de certa maneira, entre aspas, pronta, registre e procure editar o livro. Agora, a edição. A edição sempre vem para o quê? Não é procurar uma editora. Edição começa quando ocorre pessoas lendo o teu livro, por exemplo, um leitor beta, que vou explicar em outro vídeo, em outro momento, o que seria o leitor beta. O leitor beta, ele vai ler teu livro e vai dar um feedback. Precisa seguir dizer, preciso melhorar esse trecho, tá bom esse trecho. Explique um pouquinho melhor sobre isso aqui. Ele vai dar alguns pontos para você trabalhando o livro. Como eu faço? Eu faço isso, porém, eu não paro com os outros projetos. Eu vou começando a escrever outro livro. Enquanto que eu não estou vendo esse feedback, eu estou desenvolvendo outro livro. Mas, no entanto, muito grande. Esse no entanto é grande. Eu antecipei um pouco sobre esse aspecto, onde, enquanto que eu estou escrevendo, uma pessoa, um leitor beta, está fazendo a leitura e está dizendo o seguinte, está fazendo esse feedback para aperfeiçoar o que já foi escrito. Não é antecipar o trabalho.
fazer uma edição e uma revisão junto com a escrita. Vai aperfeiçoando. A escrita, ela tem que ser aperfeiçoada lentamente, gradativamente, não force. Ela tem que ser algo natural. Agora, quando tu vai ver? Após o feedback, tem a publicação e compartilhamento. O que significa isso? Agora, tu vês, opa, a obra está ok, vou registrar. Registra. E começa a procurar uma editora que esteja dentro do teu gênero de escrita. Não adianta procurar editoras que não estejam de acordo com o teu gênero. Por exemplo, eu escrevo terror. Então, vou procurar editoras que publicam terror. Existem inúmeras editoras. Eu vou comentar, eu já fiz um comentário sobre isso, vou fazer outros comentários sobre questões comentar sobre os tipos de editoras que existem no Brasil, ok? E como posso compartilhar? E se compartilhar é divulgar? Como posso? Isso com divulgação pode ser via blog, via redes sociais. É que esse compartilhamento é acender a fagulha do seu futuro leitor a querer conhecer a sua obra. Mas não seja uma forma exaustiva. Não. É uma vez por cada 20, 40, 50 dias. Antes da publicação. Porque a publicação é uma etapa onde deve-se ter calma e paciência. Não é qualquer editor que vai querer publicar teu livro. Ok? E essa publicação é o quê? É um processo lento e gradual. Agora, vamos lá. Qual é o processo de escrita? Começa sempre com a pré-escrita. Aqui tu vai colocar, delimitar as ideias iniciais da escrita. Depois vem pesquisa e planejamento. Vai pesquisar e planejar a sua obra, que logo em seguida tu vai começar a escrever o rascunho, que é na versão oficial, mas não é o início. Depois vem a revisão e edição. A revisão e a edição que o autor ele faz. Todos os autores fazem de uma forma ou de outra. Não existe a forma certa e a forma errada. Você tem que escolher a forma, não pode escolher, lapidar a sua forma de revisar. Alguns escolhem X, outros A. Não existe método certo ou método errado, mas sim aquele método que se adequa mais a você. Em seguida, um feedback e aperfeiçoamento. Feedback vai pedir para uma pessoa fazer a leitura e essa pessoa vai dar o retorno a ti para aperfeiçoar a sua escrita, sendo que é um processo lento e gradual. Depois vem uma publicação e compartilhamento. Publicação propriamente dita. E sempre procure editoras que estejam dentro do teu gênero de escrita. Ok? Não apresse. Para quem viu o vídeo até agora, eu fico muito agradecido. Gostou do vídeo? Dê um joinha e compartilhem o vídeo. E vamos lá, né?
todo o processo de escrita, ela é necessário. Não existe processo de escrita pronto. Tu vando lá, tu vai lapidando aos poucos. E todas as sextas-feiras tem um novo vídeo. Um forte abraço e até mais. Se não é inscrito, se inscrevam.